Fala, pessoal! Tudo bem? Eu espero que sim. Gente, é o seguinte, vamos fazer aqui as nossas anotações, tá? Vamos ficar aqui observando o que que esse preço vai trazer para a gente de oportunidade hoje. E aqui, vamos lá. Deixa eu passar rapidamente aqui como é que eu estou visualizando aí para o gap, ou seja, a estrutura do gap, né? A abertura. E o leilão? O leilão dita regra para iniciar um candle, ou seja, um movimento, uma abertura, correto? Então, vamos lá. Para o índice, olha, aqui, ó. Vamos ver se ele já vai querer abrir nessa região. Aqui a gente já dá informação que o candle está falhando. Referente ao 30 é este candle aqui de referência e o suporte está lá abaixo. Então, aqui é formação do candle de abertura em cima, respeito ao suporte, mostrando para a gente uma falha, né? Com suporte aqui. Assim, deu nem tempo, né? Com suporte aí para fazer a retração. Ó, abaixo. Vamos lá, abaixo, né? Deixa eu me ajeitar aqui, né, gente? Também, né? Veja bem, ele falhou aqui, formação de candle da abertura, ó, falha, né? Aqui tem o nosso pullback, um minuto aí tá mostrando que é uma retração, um volta de preço, né? Em cima do suporte, e agora a gente fecha um candle. Vamos fechar um candle, principalmente no que você vai executar, ou seja, 5, 3 minutos, 9 minutos, tá? E dólar é simplesmente que teve uma movimentação compradora, né? Pullback, retração, essa aqui é um movimento de falha, e nesses times aqui, uma continuidade bem ampla, que é o gap, a abertura, devido a essa formação aqui, ó. O back, continuidade, o back falhou, fez o quê? Buscou 50%, falhou, jogou aqui nesse suporte. Então, aqui é uma estrutura menor para projetar para maior. Aí ele está primeiramente no alvo. O objetivo principal para sustentar aí mais movimentação é o topo, tá? Temos o fechamento aqui, mas é o topo. Aqui, ó, é um gap, uma abertura, aqui tem máxima e aqui tem para regiões de rompimento, tá? Aqui, rapidamente, vamos perceber aqui a intenção do preço. Vou tentar aqui ajustar. 5 minutos, deixa eu minimizar, botar mais reduzido aqui para vocês observarem. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui os tempos. Estamos chegando na região de suporte, né? Ó, região de suporte. O outro suporte para o 30 minutos, né? Para ele finalizar aí, está nessa estrutura aqui, ó. Finalizar. O nosso 1 minuto, dando sequência. Dando sequência. Tudo isso, né, gente? Um contexto de abertura. Olha aqui, o rompimento, um pullback. Estamos numa região de suporte, que ele pode nos proporcionar aí também a continuidade, um teste, pelo menos aqui, né? Pelo menos aí. E aí traria também um fechamento aí 9,3, que é para essa região aqui, ó. Enquanto ele estiver abaixo, ele está sustentando a possibilidade desta falha, quando ele estiver abaixo. O suporte é este aqui, que é o de agora, né? Esse aqui. E depois sustentar a falha com fechamento do 30 para que não volte mais a subir, é fechar um candle aqui debaixo. É uma estrutura, pode ser também até demorada, mas a gente vai baseando aqui pelos movimentos da abertura, tá? Dado ao entender o que se refere, a gente vai manuseando os fractais, a gente vai aí dando
as entradas, né? E manuseando os fractais. Vendo 3 de 3 minutos já fechou, já fez a retração, está tentando a continuidade, 1 minuto também. Que é este movimento aqui. E lá vai ele, né? Ainda não deu, aqui no time maior, ou seja, aqui em 3 minutos ainda não deu o fechamento abaixo do segundo candle. Ele está indo, mas não fechou ainda. Já estamos no movimento aqui iniciado pelo 1. Deixa eu puxar aqui. Visualizar o nosso ponto ali. Vou trazer para cá, ó, neste ponto, formação de candle. Ó, aí aqui eu já estruturo no 1 minuto. Aqui eu estruturo o que ele rompeu e o que é de suporte ali no 30. Esse é um candle de referência, o preço está abaixo do anterior, do movimento anterior, né? E a gente vai aceitar a formação que está acontecendo de venda, o pullback, e quando acionar a falha, a gente vai trabalhar aí uma retração, né, devido ao posicionamento de suporte. Então, eu preciso que ele acione isso para mim. Acionado, eu estou consciente que nesse suporte está iniciando uma movimentação compradora baseando-se em uma retração vendedora, certo? Você vai utilizar esses termos, né? Você vai utilizar esses termos para pensar, lembrar, né? Que é estas as possibilidades. O dólar, ele fez a abertura, um candle, né, invisível, a abertura, trouxe um pullback, tentando continuidade na zona de resistência, tentando continuidade, a gente deixa o padrão de continuidade com fazer o seu processo, seu ciclo. O que que eu passo para vocês? Existe um ciclo, né? Eu não descaracterizo o movimento até que o ciclo que proporciona o movimento em si seja quebrado. Para ele quebrar, o padrão em si do ciclo principal, né, traz o quê? Traz uma possibilidade de falhar. Então, não estou diante da formação de falha? Não, não estamos diante da formação de falha. Então, eu finalizo, eu fico com o ciclo de continuidade da alta até os próximos fechamentos. Ó, aqui tem fechamento de candle, aqui é a máxima, né? E aqui é uma formação de padrão. Finalizando ele, entre um e outro, ó, fechou um candle do 9, por exemplo. Acabamos de fechar um candle de 9 minutos. Se aqui ele quebra momentaneamente ponto de partida, de continuidade, eu sei que eu estou trabalhando uma retração. De novo, mesma coisa que eu falei da retração aqui, vendedora
no nosso mini índice, né? Então, a gente trabalhando uma retração. Por quê? Candle de força compradora, né? E ele trabalha numa retração. Para o meu 3 minutos, eu só vou aceitar a retração até aqui, correto? Para o 3 minutos. Desculpa, gente. O nosso mini índice em região de suporte, ele tratou o movimento só o pullback debaixo desse anterior. Então, como ele não trouxe preço aqui para cima, então a gente está trabalhando ainda uma movimentação contínua, ou seja, uma continuidade baixa até alvos mais favoráveis de alinhamentos aqui. E se agora, né? Ou seja, se agora ele não ir, como você tem visão ali sobre o candle fechado no nosso 9 minutos, o que, que a gente tem? Um candle de força vendedora e os pontos de pullback, por mais que você tenha que aceitar a movimentação vendedora, ele trazendo uma falha, você tem região de pullback ainda vendedora pela força do candle, ok? Pela força do candle, você já percebe aí, ele tem esse trabalho a fazer ainda. Duplo back, duplo back, que foi feito aqui no 1, também informação no 3 minutos, que eu vou já mostrar para vocês, até a mínima que o candle foi agora, para ver, 200 pontos de início, né? De início. Apenas duplo back. Ah, fiquei de mostrar para vocês aqui no 3 minutos, né? Aqui no 3 minutos, o back, o segundo pullback, esse fechamento de continuidade, ó, tendo Ariel para continuidade, ele pode até não fechar abaixo, mas ele finaliza aí mais uma intenção vendedora e a gente trabalha, sim, como o objetivo, né? O objetivo. Ó, região de suporte, a regiãozinha de suporte aqui, fechamento dos candles. Deixa eu me ajustar aqui, né? Uhum. Agora sim, os 250 pontos. Pronto, na abertura, pessoal, no gap de abertura, na leitura de candle a candle, na formação de abertura e as regiões analisadas só para o momento do gap. Ou seja, este momento de gap,
né, de abertura, com instrução, com técnica, com maestria do que foi acontecido no dia anterior, a gente traz aí só do pullback para um pequeno alvo, 250 pontos. Uma fração do movimento do dia todo? Sim, uma fração do movimento do dia todo. 250 pontos iniciais, você vai e coloca o bolso diante daqui, o back e o segundo pullback, tá? Ai, Cris, mas isso daí fica difícil pegar nesse candle 2. Você desceu por 1 minuto? Vamos lá. Isso que eu estou falando que é no quesito de abertura do momento e a oportunidade, tá bom? Aqui, no momento, eu não estava comentando para a possibilidade não, para uma movimentação de baixa, também devido confluenciado com a falha do topo e com os alvos de suporte, certo? Trouxe a ignição, o back debaixo, ficando debaixo do candle, né, de referência, ele trouxe uma sequência de continuidade, 250 pontos, e não voltou ainda. Voltou para você? Não voltou. Mesma coisa do mini dólar, ok? Mini dólar trabalhou o back do candle da força compradora, confluenciada com a intenção, que é com o contexto, né? Trouxe também, está trazendo a gente, levando a gente para a finalidade desta falha de fundo, dessa falha de fundo, com o gap de abertura, com a formação no 9, com a formação no 3 minutos, né, trazendo retração, e, novamente, uma sequência de alta. Acabou, né? Acabou, né? É sua meta, é a minha meta, é a nossa meta. Não importa o que o restante do dia vai fazer. Ah, Cris, mas o meu objetivo é 500 pontos. Então, tem a nova estrutura para você seguir atrás dos outros 250 pontos, né, gente? E material, informações, detalhes, passo aí para vocês, passo para os meus mentorados, passo para todo mundo. O que eu mais quero nessa vida é que vocês peguem peguem a leveza do que é trabalhar com o mini índice. Não é fácil, mas também não é impossível. A gente foi contextualizando aqui, fiz contextualizando para vocês as oportunidades e a intenção, e nada que ele não repita, né? Repita isso gradativamente. Então, quanto mais você entende a técnica, mais você vai ver a repetição dele acontecendo no dia a dia de trade. Agora, quanto à pontuação que você almeja, é detalhado para que você desperte essa intenção. Né? O mínimo, né? Máximo, né, gente? Mas o mínimo que eu tento jogar aqui para que o pessoal faça é iniciar com as oportunidades mais próximas da realidade de quem ainda está iniciando, que é 200 pontos, 250 pontos, correto? E em seguida, mais para frente, quando tiver a constância dessa possibilidade, aí subir para pontuações maiores. Então, pessoal, aí fica assim, né? Você potencializa a realidade para que você crie a sua constância e depois vai para proporcionar outras estruturas, né? Porque toda a empresa começa, lógico, quem tem, né, vem de situações mais evoluídas, ele vai pegar o detalhe que está aqui para projetar algo mais relevante que ele já tinha, né, definido que ele quer, um contexto bem mais amplo. Também aqui tem, e é de lavada, né, pessoal? Aqui mantém vocês aí
bem mais instruído em todos os setores, correto? Então, galera, olha só, caracterizando aqui a nossa leitura, o mini índice, ele está com dois candles fluidos de baixa, já estamos chegando novamente em outro suporte, vamos detalhar aqui, já estamos chegando em outro suporte, aqui tem alinhamento, já estamos por baixo, ele não voltou para pegar nosso stop gain, ou stop loss, perdão, gain não, stop loss. E o que acontece? Ele está fluindo bem com a falha do topo. Por isso que eu estou falando. O 30 minutos vai fechar abaixo, né? Que eu falei, comentei até para vocês, que passando desses pontos, que o 30 minutos nos desce aí um candle, principalmente ele, né, nos dar um candle, fechando abaixo deste nível, né, fechando abaixo desse nível, ele está dando um alvo e fechando um candle fluido de falha. Geral, não, porque se eu puxar aqui para vocês, ó, olha de onde vem toda a estrutura compradora, né? Lá de baixo. Toda a estrutura compradora que vem lá de baixo, a gente tem esses pontos aqui. Ele abriu e tem 8 minutos para fechar o candle. Fechando aqui abaixo, aí vamos ver a fluidez novamente do movimento, se ele vai permanecer até negar este topo, né? Negar esse topo, este movimento baixista, para ele negar, ele vai ter que trazer com ele esta reversão, não é? Ele tem que reverter todo este movimento até chegar aqui embaixo e fechar abaixo. Só que o quê? O que eu tenho? Eu tive a minha primeira oportunidade, vamos ver, a partir do pullback aqui que eu peguei debaixo de um alinhamento, primeiro candle do 3 minutos, o pullback, ó, já estamos dentro de 400 pontos, né? Beleza. Fechamento relevante abaixo é interessante para a gente. Não descarta os pullbacks. Se os pullbacks nos trazer proporções novamente de 250 pontos, você refaz a entrada, né? Você refaz a entrada, você ou pega o pullback ou refaz a entrada vendedora em outra ocasião, tá? Beleza? O ideal, ó, olha, gente, as regiões de retração, né? Para o contexto mais ampliado deste candle, o ideal é que ele fique nessas regiões aqui. Por mais que, vamos aguardar também, lógico, eu estou querendo criar um cenário, né? Por mais que ele esteja abaixo e ainda não fez um fechamento, a princípio, essa zona aqui é a zona de suporte, trazendo a possibilidade de retração, né? Trazendo a possibilidade de retração, a gente tem aqui e este fundo para ficar prioritário para depois uma continuidade de venda. Se ele voltar muito mais do que isso, se ele retornar muito mais do que isso e vir para cá, ele já fica mais travado para dar a nova sequência de baixa. Ou seja, ele fica meio ruim para seguir novamente, fluir para baixo. A primeira oportunidade já peguei, né? A primeira oportunidade aqui eu fiz candle a candle para você, né? A possibilidade. E a primeira oportunidade já foi finalizada, tranquila, né? Tranquilo com 400 pontos, mais provável no fechamento do suporte. Deixa eu colocar lá no 3, porque é para me explicar o que está falando. Aqui, ó. Nas formações dos candles que foi dando a nossa continuidade, ele foi fazendo os rompimentos, ó. Né? Ele rompeu a mínima. Ó, observa. Tem aqui este rompimento.
candle de referência, que ele já fez o pullback, foi o ponto, né? Outro ponto de entrada, fez o pullback, os rompimentos, fechamento de candle, mais um candle rompido, um pullback, né? Tudo certinho aí, e mais uma movimentação de baixa, tá? Estamos finalizando, olha, ele fez uma retração, né? Ficar atento aí, agora estamos dentro desta região aqui, ó, dentro desta região aqui, dentro da possibilidade, ó, 9 minutos, ele tem mais um candle de continuidade, falhando, ó, suporte, objetivo aqui abaixo, suporte, formação de candle no 9, referência junto com o 3, tá? Para quê? Para caso ele comece a trazer back dessa venda, a gente já cria o cenário para onde são os principais pontos. Aí vem para cá e lá onde eu estou colocando, ajustar aqui. E aqui onde a gente está colocando o nosso possível local de alvo comprador como retração. Entendido? Preferência nesta região. Para quê, Cris? Para que não haja uma retração mais profunda, assim, mais para cá, e acaba que o cenário vendedor fica mais dificultado dar uma sequência de baixa. Tá compreendendo, né, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Com os 400 pontos já garantidos, né? Foi quase de lavada os 500 pontos do pullback, tá, gente? Da primeira chance de posicionamento de entrada, foi aqui com a abertura, já levou aí de lavada os nossos 500 pontos, alvo base só para uma pernada de movimento, não é? Vamos lá, deixa eu pegar aqui com vocês este ponto aqui, ó. Daqui para cá. 600 pontos daqui até aqui, 500 pontos daqui até aqui, onde voltou o candle 8 aqui dos nossos 3 minutos, né? 500 pontos, 493, por aí, né? 500 pontos. Então, só do contexto do leilão, né, e do gap, trouxe esta oportunidade aí, rapidamente. Hoje, no caso, o scalping foi mais gordo, mais fluido e mais finalizado com a continuidade do movimento, né? Aqui, novamente, nosso mini dólar em região de resistência trouxe essa retração até o rompimento do alinhamento, né? Aí aqui, ele vai contextualizar a continuidade, ele vai contextualizar a continuidade, devido a esse padrão, ele deu alvo. O que ele tem que fazer? Tem que, para fazer a continuidade, ele tem que fechar rompendo, dar aqui um candle informativo de rompimento, para ele contextualizar este movimento aqui, ó. Caso contrário, vamos trabalhar só a localização que ele está agora. Se ele não fechou, falhando abaixo, a gente está contextualizando isso aqui, neste ponto que ele está. Como ele fez pullback, suporte, e onde ele fez resistência, a resistência do momento atual. O espaço aí está ajustado, né? Bem ajustadinho.
Vamos fechar um 30 minutos, estamos com meia hora de pregão, né? Esse movimento aqui do 9, ó. Este movimento aqui do 9. Vamos aí fechando um 30 para tentar aí ó, 30 fechou já com o pullback, já com o pullback, o 9 também, o mini dólar também, já com a retração. Agora é a outra possibilidade de uma sequência de continuidade aqui nas nossas extremidades, tá? Ó. Pronto, pronto. Viu só? Região boa. Aqui o nosso ponto também. As duas estruturas foi corretíssima. Fechamento é outra coisa. Mas fechamento é mais uma outra coisa para fazer ou seja, uma possibilidade nova, né? Finalizou o alvo e agora vem um fechamento de candle. Aqui também finalizou um alvo da retração, um fechamento de candle. A máxima sobre os micros pontos aqui, ele agora fecha, daqui 4 minutos fecha um candle e o 30 vai trabalhar seu tempo também, né? Ó, 30 minutos sustentado por debaixo, já fez pullback, regiãozinha aqui de vendedora, tem esse espaço todinho aqui para baixo. Não vou dizer que ele vai fluido lá para baixo, eu tenho que ir pacientemente com as formações de candle, né? Aqui, ó, deixa eu ajustar novamente para cá, gente, para não perder o ponto. Aqui foi onde teve a nossa estrutura de suporte, ó. Aqui foi onde teve estrutura de suporte, é por isso que ele foi, bateu lá, puxou para cima rapidamente. Ó, aqui foi aquela formação, né? Aquela formação importante. Então, aí, neste caso, foi o que deu o repique, né? Tanto no 1, que foi rapidão, tendo Ariel. Pela estrutura do 1, você fica aí com um baita de um viés comprador, né? Mas pelo 9, a gente percebe que quando ele tem que fechar falhando, né? Está fechando um candle para lá, 30 segundos aí para fechar um candle para confirmar, todos eles aqui, né? Tanto o 3 do mini dólar como do mini índice. Tem uma outra para aqui. Pronto, ajustar. Ó, 3 minutos trouxe a retração, fazendo a sua continuidade. Olha aí, observando pelo nosso 30, como eu comentei no início da abertura, fechamento abaixo no candle vendedor fazendo o rompimento. Aí aqui fez a retração menor, né, nos nossos fractais, ó, no 1, no 3, no 9, né, trouxe a retração e formação de mais um candle, né, beleza, formação de mais um candle e ele está fluido, buscando mais objetivos, né?
Ótimo, 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 ótimo. Tá buscando alvos mais extremos para ele, né? Ó, o 30 tanto como fechou, como ele vai indo em direção à formação de continuidade, né? Formação de continuidade. Foi bem tranquilo, né? A retração que foi formada, gente, ele não foi profundo, tipo assim, não voltou tão profundo nas regiões aqui dentro. Simplesmente foi só do Kendo, 33% jogou para fazer, e foi fazendo, e está fazendo uma sequência de continuidade sobre o Kendo e a região anterior, né? 1 minuto depois, trouxe uma falha, 1 minuto trouxe uma falha, ele vai buscar agora o ponto de rompimento, né? O 1 minuto que trouxe, né? Então, a gente está no Kendo 12 do 3 minutos, trouxe essa retração, correto? Então, ele vai fazer aqui um ponto de fechamento que não pode ser abaixo deste ponto aqui, para buscar o quê? Resistência, né? Olha só, o mini dólar, trazendo o preço, ponto que ele rompeu, né? Aqui ele tem que estar a formação vendedora. Isso lá no tempo maior ou para outra região, né? Só vai mudar com o fechamento aqui de baixo, tá? Por quê, Cris? Porque temos suporte e resistência sem questões de reversões. Suporte e resistência daqui. Aqui dentro do um. Suporte, né? Então, quando ele falha esse topo, aqui tem suporte e formação de direção do movimento da alta fica aqui para baixo. Totalmente diferente. A força vendedora ele tem que sustentar aonde tem suporte, ele tem que quebrar. Assim como eu falei para vocês, que desta formação até num time maior, era de preferível que ele fizesse este rompimento para esta região, para dar referência de uma continuidade de baixa, tá? De uma proporção para baixo, uma movimentação fluida para baixo. Aqui é a mesma coisa. Aqui está debaixo, o candle que chegou aqui, ó, buscou o rompimento, a formação deste candle 38 foi informando que haveria ainda uma continuidade baixa. Tanto é que é esta retração do nosso 9 minutos, de baixo, né? Ali debaixo desta, porque a linha vermelha está por cima, né?
que é aqui debaixo do ponto de resistência. Esse ponto de resistência estão todos bem casados aqui, ó, ponto de resistência. Trouxe a falha para o back, trouxe, né, para o back e este movimento sequência de baixa. Por quê? Porque fechou novamente aqui embaixo, tá? Beleza? Entendido? Ok. Os dois movimentos, os dois 30 minutos, apesar de ainda faltar um bom período aí, está trazendo uma sequência de continuidade, né? Está trazendo uma sequência de continuidade. Rompimento, pullback, sequência de continuidade. Aqui, no nosso 3 minutos, veio buscar o rompimento, fez a ignição. Este ponto aqui, ó, que eu risquei suporte, fechamento de um candle. Aí o candle vai, fecha positivo aqui para cima. Está sendo sustentado, buscando a possibilidade de continuidade. Teve nossa máxima, né? A possibilidade de continuidade. E a segunda movimentação, ou seja, um novo ciclo, é que o pullback fique aí, acima, para que ele flua para o alto. Ah, Cris, mas aí agora o pullback quebrou. Ah, o pullback quebrando, seu objetivo é aqui abaixo. Porque agora ele já fez este percurso, um pullback, um candle de força compradora e um fechamento aqui abaixo, você vai ter que objetivo, em um fechamento que é para ser um pullback fechar abaixo, aí você vai ter como objetivo vendedor o rompimento deste suporte aqui. Vindo, um objetivo de alvo vendedor. Quando ele fechar, tá? Esse é o objetivo do nosso tempo menor, mais uma vez, aqui informada pelo 1 minuto, aqui é o alvo primário para fechamento dentro do 1 minuto, porque agora fez uma nova sequência, uma continuidade, que trouxe uma falha, então agora o objetivo é romper esse topo, ou o alvo é ser esse topo, tá? No 3 e no 9, ainda é chegar nesse 50% aqui, dependendo do que ele proporcionar um padrão dentro do próprio 1 e 3, é aqui em cima, mas é só depois. Aqui já tem a primeira barreira, que é onde está aqui determinado, ó. E depois aqui. Eu estou falando assim, gente, candle a candle, manuseando. As oportunidades, tanto que vocês, né, vai pegar os detalhes e depois aplicar no que você almeja pegar, né? Ah, eu quero pegar a retração da venda. Você vai deixar a força da compra chegar no objetivo de alvo para que você pegue a estrutura do padrão lá e desça novamente vendido, né? Ou, quando você pega a possibilidade de compra para estes alvos, você vai determinar que, neste ponto, ou você realiza parcial, ou você sai com seu trade e já põe sua meta no bolso, tá? Olha, a princípio, aqui no 3 foi o pequeno início da falha. A da movimentação para lá é aqui de baixo. Aqui, não. Aqui você só tem uma possibilidade de iniciar, correto? Então, ele tem que fazer esta retração e depois entrar para este ponto aqui de baixo. Enquanto ele sustentar acima, é o início, né? É o risco inicial, vou vincular esse movimento de agora para venda, né? Mas aceitando que
Se eu vender e não for fluido, falhar fluido, eu estou correndo um risco da permanência do movimento acima aqui, ó. Ó. Então, aqui que está a força bem importante, porque a gente está com esse corpo aqui, nesse fechamento, né? Foi o que ele bateu, estruturou aqui agora, ó, aqui acima. Deixa eu trazer a linha para cá, que aí a gente, deixa eu ver por quê também, né? Deixa eu trazer a linha para esse fechamento aqui, para botar ali, que aqui a gente trabalha a questão de aceitar até onde vem esse pullback, né? Aí a falha é melhor quando você tem de falha de movimento geral, você tem a pernada enorme, como foi é, possibilitado para a gente a falha nessa região, né? Quando ele trouxe, a gente tinha a possibilidade também de alvo para cá e um fechamento de candle para que a falha confirmasse mais uma movimentação fluida. Para tipo, ficar mais garantido, né? O 1, desse ponto para cá, como objetivo de rompimento, finalizou. Vamos ver se ele acompanha para o 9 a trazer este movimento até aqui, certo? Que é voltar, né, neste pavio do 30, confluenciado com 9, com a formação aqui, um rompimento. E o último objetivo para averiguar qual formato vai ficar aí nessa região, tá? Tá certo? Eita. Eu vou ficar aqui até às 10 com vocês, né? Fazendo aqui o Candle a Candle até às 10 da manhã. Com vocês, aí eu encerro. E belezinha, né? Pessoal, compartilhe esse conteúdo com seu amigo, com uma pessoa que você sente que necessita desta observação de Candle a Candle que está batendo a cabeça. Olha só, estou trazendo para vocês os tempos menores até um 30, que é um relevante para você estar executando sua possibilidade de compra, sua possibilidade de venda, seus alvos primários, que quem não trabalha uma movimentação muito ampla para o dia, essas oportunidades de informação que aparece aqui já é o suficiente para pegar seus trades, né, gente? 200 pontos, 150, varia muito aí da, do objetivo do trade, né? Porém, aqui eu trago principalmente de toda a base, tanto para um movimento mais amplo, como um movimento micro, que é a pequena oportunidade, pelo menos, de sair positivo com seus 100 pontos, 200, 300, tá bom? Então, com esse estudo maravilhoso, você pode estar presenteando uma outra pessoa, divulgando para ela essas informações, trazendo para ela, né, ou levando para ela o nosso conteúdo, direcionando ela para um estudo mais técnico, mais detalhado, mais explicado, né? E aí você estaria ajudando o seu parceiro também, né? Olha lá, o nosso mini dólar ainda sustentou nesse ponto, não descarta a resistência, mas a formação sustentou aí. Ele fez o quê? Ele fez um pullback, tentou este rompimento, não sustentou, veio e fechou aqui assim. O que vai tentar? Gente, vai tentar topo novamente.
nem que seja desta máxima ou do topo geral, né? Por isso que eu falei, sem rompimento deste ponto, ainda, né? Não vou, não, já, ele ainda não destruiu o suporte. Então, ou seja, aquele suporte ali, ele travou resistência, mas o suporte ali não foi arrebentado, não foi estourado, não foi rompido. Esse aqui, né? Agora deixa acontecer. Ó, aqui tem essa máxima e falta aí um minutinho para fechar o candle, aí a gente fica já mais expectativa aí. E dependendo da formação que trouxer aqui, ele vai embora, ele vai embora, né? Vamos ajustar até onde o preço veio buscar, né? Ó, veio buscar aqueles dois candles, fez estrutura acima, né? E ó, mínima, máxima, 50%. Cris, eu não consigo ver isso como 50%. Vou colocar, só um minutinho. Preciso pegar aqui a arquivo dela. Mínima, máxima, que é aqui, 50%. Mínima, máxima, 50% em cima do rompimento que ele fez. Sim? E agora nós estamos aqui tentando a movimentação trazer objetivo novamente, se ele vai sustentar aqui, ó. Sustentar aqui. Cris, eu estou contra. Este momento atual é o movimento contra que você está fazendo sobre o contexto, sobre a abertura, sobre a movimentação do dia. Então, quando você está ciente de estar contra, você só pega metade do movimento atual. Qual que era? Ele trouxe essa movimentação e a principal era atingir aqui como alvo primário, por eu estar visualizando um pullback. Daqui para cá é um scalp micro como objetivo de alvo. Por quê, Cris? Porque a gente não está contra a informação principal do dia, que é a formação vendedora. E todas as movimentações que fez para baixo, ele fez fazendo só apenas micro pullback, não fez pullback da onda. Sabe como é o pullback da onda, gente? Pullback de candle é assim, tem um candle de baixo. Vou desenhar aqui, justamente fornecendo movimentação baixista. Pullback candle, aí ele sobe aqui um pouquinho, aí deixa candle aí e desce de novo, né? Isso é pullback de candle. Pullback da onda são vários formatos, são uma movimentação que foi embora, ignora a parte que eu não coloquei o pavio, né? Que fez uma movimentação de baixa e depois que iniciou aqui uma forcinha compradora, a gente está trabalhando uma possibilidade de pullback da onda, entendeu? Beleza, pullback de candle é quando ele retorna nos candles, é aquele movimento que faz assim, continuidade, segura dois, três candles, mas faz assim, depois continua. Aí isso aqui tudo torna uma onda, né? Uma movimentação. Então, ele só fez pullback sobre os candles anteriores, igual aqui no nosso 9 minutos. Aí a retração da onda vai acontecer de trazer você
por 50% do movimento, né? Ou seja, então, aí, vamos lá, estou respaldado o movimento vendedor ali, do 9 minutos, como esse aqui ser o último movimento do 1. Eu tenho essa onda aqui, né? Uma onda de baixa no microtempo, no micro-oportunidade, digamos assim. Nessa onda aqui, eu tenho um ciclo de movimento, que é o que eu passo para a galera, para os meus alunos, e estou aqui passando para você também. Nesse ciclo movimento, desse ciclo de movimento, essa é a pernada principal, e quando ele traz para mim a informação que eu tenho que ele falhou a onda, eu vou pegar a retração, não é? E se eu vou pegar uma retração, eu tenho que buscar ao encontro dos meus topos dessa retração. E aí o topo deste principal do 1 minuto estava aqui. Se ele deu início, eu só tenho como objetivo de alvo desse aqui, né? Para esta onda vendedora, a retração 50, foi por isso que eu mostrei para você a retração aí. E dessa compradora, deste ponto comprador, quando ele acionou um ponto de venda, ele trouxe também a retração de 50. Então, é onda e retorno aos 50%, 33%, e eu uso os termos 33, né? 0, 33, 50, 67 e 100%, que é voltar 100% da onda também. Então, eu estou trabalhando a retração do 9 e vou usar os termos da onda dentro do 1. Beleza? Mas se eu quiser fazer só com 3 minutos, Cris, sem estar com 1 aí me atrapalhando, é o seguinte. Deixa eu sair aqui que eu tenho que listar as coisas aqui no meu, né? No 3 minutos, essa é a onda, correto? A segunda onda, ó, fiz um pimento. E ele falhou. Quando ele falhou, lógico, lá pelo minuto também ele vem, eu tenho este primeiro candle, que a compra tem a base de fazer retração. Para quê? Para trazer, nos trouxe para os 50%. A onda, retorno para os 50%, e o movimento em si não continuou a baixa. Então, ele está trazendo para quê? Qual é o topo desse objetivo aqui? Qual é o topo desse objetivo? Né? Que ele faça uma permanência altista desse 50, ó, já veio no 50. Ele faça uma permanência do topo. Aqui a gente tem topo. Então, para ele permanecer topo, ele fica acima e fecha os movimentos assim. Para ele descaracterizar e ficar com o nosso 50 de baixa, ele não sustenta essa alta e fecha aqui, fechando nessa região. Fechando nessa região, você torna a voltar à sequência de baixa. Então, eu estou trabalhando a retração. Tudo que eu fizer comprador, estou trabalhando a retração. Porque meu dia foi movimentação baixista. Então, só dentro dessa região eu estou trabalhando retração. E demorou o nosso 3 e 1 minuto até chegar aqui. Nosso 1 e 3 minutos, o 1 minuto demorou aquele movimento aqui para chegar onde? Nesse rompimento, né? Ó. Então, estou consciente dos micros, a célula do movimento, ou seja, o percorrer do trade ali, diante a um simples candle de 9 minutos, né? E vou verificar a pontuação que tem nele, correto? Porque para ele, referência a ele, para ele, o que a gente quer? Um fechamento. Depois, quando ele não sustentar essa retração,
a gente quer um fechamento para cá, acima dele. Então, eu tenho espaço. Eu tenho este espaço. E este espaço aqui é que nos dá uma garantia melhor, não é, gente? Beleza? Então, esse movimento aqui é um pullback. Aqui nos nossos tempos de 3 e 1, sustentar. Aí a gente traz para esses pontos aqui, ó, tá? Que é esse último candle. Beleza, galerinha? Entendido? E depois verifica. Verifica para cá como foi que ele se comportou com um candle de compra e vendedor aqui, sustentando abaixo desse gatilho 3, desse gatilho 3 aqui, né? Trabalhando esta falha, trabalhando essa intenção de preço. E ele, depois desse ponto, né? Ó, o nosso 30 fechou. Se depois desse ponto ele traz algum objetivo para cá, para fechar acima do candle 4. Ah, Cris, não trouxe, deu informação aqui, não trouxe, fechou o candle vermelhão aqui abaixo e fechou uma sequência de baixa. Para isso, ele tem que sair deste ponto, fechamento abaixo e depois sustentar a onda até lá embaixo, tá? Senão, essa formação aqui permite o preço fazer este rompimento para cá, que é este último candle. Correto? Beleza, gente? Confirmado? Então, a gente vai trabalhar essa contextualização e um fechamento. E depois tudo nada mais é do que entender que teve essa onda de baixa, segura neste ponto e volta como retração e mais outro ponto de formação de candle. Beleza, galerinha? Tchau, tchau. Aproveita aí o conteúdo, deixa o like, né? Salva esse pôster para você não perder, tá? Para você não perder. E compartilha com os amigos, compartilha com seus amigos traders que estão iniciando também, tá bom? Tchau, tchau.